Bem-vindos todos aqui ao canal Marcos Ivanovski, Astroessência, com o céu que abre esta semana aqui, hoje dia 17 de agosto de 2026. Nós temos aqui no mapa do dia um aspecto assim que perdura para a semana toda. Então esse vídeo aqui, de certa forma, ele tem uma questão mais prolongada para este momento, né, esse período, trazendo o seguinte aspecto. Hoje aqui, dia 17, a Lua não está em aspectos marcantes, importantes, ela já está deixando aqui o signo de Libra, né? Já começa aqui a aplicar um trígono com Marte em Câncer, e ela ingressando em Escorpião, que daí vai perdurar aqui mais ou menos até o final da quarta-feira, início da quinta-feira, nós teremos uma imersão emocional muito intensa, muito profunda, porque Marte, que é regente de Escorpião, ele está no comecinho aqui de Câncer. E ele, neste setor, nesta área inicial de Câncer, ele está no termo de Marte. Ou seja, tem uma questão emocional aqui muito mais impulsiva, muito mais forte também, né? E nesse aspecto. Mas isso fica um pouquinho mais para a gente falar depois que o escorpião ingressar aqui no signo de. Opa! Que a Lua ingressar no signo de escorpião, né? E ele estiver mais ativo. Não é só tragédia, não é só questões, né? Assim que a gente considera o escorpião, tem, né, essa coisa maléfica, muito pelo contrário, todo signo tem a sua luz e a sua sombra. Então é preciso integrar. Quanto mais integrado esses aspectos, mais consciente nós lidamos e menos nos envolvemos em situações ou nos colocamos vulneráveis também. Que é a condição aí que a gente vê imperativa, né? Nesse modelo de humanidade que a gente tem aí nos últimos 2160 anos. Então nós agora estamos justamente num descondicionamento emocional, né, que é a base praticamente de todo é um pilar da formação do pensamento humano também, a base emocional, né, muito importante. E não podemos simplesmente eliminar esse aspecto, que é o aspecto que está justamente hoje aqui apontado para vocês, que, em princípio, nós temos aqui o Marte em Câncer, no início de Câncer aqui, ele tá, ó, esse traço verde é um quincunce, ele se chama este aspecto em conjunção, né? Ele é uma necessidade de alinhamento, mas ele também traz um esforço próprio. É, Plutão, que fala justamente de um lado emocional muito mais profundo, ele está no signo de Aquário, que é um signo que remete justamente às conexões, né, às energias, ao pensamento coletivo, mas não nessa esfera mental superficial aparente, justamente no âmbito do inconsciente, do subconsciente, naquilo que pode estar muito mais vulnerável, muito mais suscetível. Então, também o Plutão, ele segue aqui num sextil, né, que é essa conexão aqui azul que vocês podem ver, Plutão e Netuno, eles estão quase há 100 anos eles já estão nesse aspecto, mas agora eles estão no aspecto exato. Hoje aqui o Plutão está a 3 graus em Aquário e o Netuno está a 3 graus em Áries. Eles estão na condição retrógrada nesse momento do ano, né? Eles sempre ficam em torno de 5 a 6 meses retrógrados a cada ano, então tem 6 meses direto, 6 meses retrógrado. Porém, são planetas lentos, são planetas que estão associados justamente mais ao subconsciente, eles são distantes, né? Não são visíveis aos olhos nus, né? É necessário telescópio, é necessário, né, algo potente para enxergá-los, mas aqui não é a questão astronômica, né, que nós referimos, é na questão justamente desta participação celeste, né, sobre os nossos temperamentos, os nossos comportamentos. O Netuno está em quadratura hoje, recebendo a quadratura exata de Marte. Marte não é um planeta muito rápido, ele tem assim uma velocidade relativamente moderada, né? Ele é o segundo planeta, o primeiro planeta, perdão, depois da Terra, né? Mercúrio, Vênus, Marte, daí vem Júpiter. Então ele já está assim, ele leva a órbita dele em torno de 2 anos para dar uma volta em torno do Sol, 2 anos terrestres. Então agora ele está aqui aplicando essa quadratura, daí vocês vejam, ó, temos esta
triangulação aqui tricolor, né? Quincunce, Marte e Plutão, quadratura Marte e Netuno e este sextil. Esse sextil aqui vai embora, gente. Ele vai 2026 todo até novembro, até ali início de dezembro esse aspecto vai estar tramitando assim nessa questão é, exata, né? Então temos movimentos aqui que estão culminando, estão chegando. Olha, de questões assim geracionais, de questões colonialistas, de questões invasivas, de questões conquistadoras, de questões de toda a psique envolvida nessa dispersão, né, desse conceito de humanidade hoje, né, muito mais assim conectado, né, nesse instante aí que temos a internet, que temos, né, esses recursos tecnológicos. Então, isso também nos traz com o Marte hoje, esses aspectos nos trazem uma tendência que daí eu vou falar aqui, é a respeito assim também de um alto acúmulo energético, de um momento que esse acúmulo energético está procurando uma via de escape, uma via para não transbordar, mas ele está nessa transbordância, e também numa via de reatividades inconscientes e reatividades ligadas assim a esses aspectos inconscientes que vêm de gerações, né? Vem no nosso DNA, vem na nossa carga emocional, vem na nossa forma de pensar. Então hoje aqui vamos pontando cada um desses aspectos, né, para ter assim a melhor clareza do que está querendo dizer isso aqui de uma maneira enfática. A quadratura do Marte com o Marte está em Câncer aqui, né, com o Netuno no comecinho de Áries, traz então essa tendência também quadratura a um desperdício de energia, a uma reatividade, signo de Câncer, uma reatividade defensiva. Áries também é um signo de reatividade, né? E a fumaça emocional. Água, Câncer, fogo, Áries, Netuno, nebulosidade, confusão, dificuldade de enxergar as coisas claramente, de ver adiante, né? E o Marte, assim, realmente ali é o aspecto é o guerreiro, né? É o planeta que vem para as decisões, vem para as atitudes, vem para as ações, mas elas então podem estar assim um tanto nessa dificuldade assim de ter uma assertividade. No entanto, essa própria geometria aqui, essa rede de aspectos, ela está justamente oferecendo também as portas de saída. Nós temos a saída aqui para as dificuldades, para a nebulosidade, a confusão emocional, para ter a clareza, não uma clareza de mente, mas a clareza que a consciência toma as rédeas. Então, o que está sendo oferecido aqui de portas também vem através do Plutão em Aquário. Ele está, podemos dizer assim, por ser o planeta mais distante, longínquo, ele está recebendo o quincunce e está recebendo o sextil. E no caminho desse receber tem a quadratura ali, né, que passa pelo Netuno. Então, há também aqui uma certa rota de fuga, um certo atrito, é um atrito também direto, que o Marte e o Netuno entram, né, pela quadratura, e o Plutão em Aquário ele está atuando assim como uma sustentação estrutural para também essa questão assim das dificuldades de compreender, de entender, de enxergar. Então, o Plutão aqui ele está oferecendo assim a lucidez objetiva, signo de Aquário, né? E também o distanciamento crítico, porque o Marte ele pode muito mais aproximar certas crises emocionais, certos pontos de mudanças, de rupturas, né? Principalmente Câncer falando de passado, família, bens, imóveis, dinheiro, ligações afetivas, né? Então, também essa lucidez objetiva pode ser justamente com a estratégia de um distanciamento. E o crítico no sentido é assim de estabelecer os critérios, é de buscar os critérios, é de uma frieza necessária nesse momento
para ter assim justamente a imparcialidade aquariana dessas questões emocionais, para não misturar com um processo de vida, de existência do outro, evolutivo também, né? Assim como o próprio. E poder favorecer também, de alguma forma, mesmo que indiretamente, né? Que o outro vá continuando no seu processo de evolução e não perder a própria referência também. Aqui, a solução é substituir a idealização Netuno. É uma idealização impulsiva que o Netuno agora, nos próximos 14 anos em Áries, ele vem assim para limpar essas idealizações aí históricas. Como eu falei ali, eu coloquei as palavras colonialismo, invasão, dogmatismo, crenças, né, religião, porque foi o aspecto aí que perdurou desses dos últimos 2160 anos da Era de Peixes. Então, essa clareza, ela vem a desarmar esse drama interior e observar também os fatos com essa frieza analítica. O Plutão agora em Aquário, ele está repetindo, ele está reciclando aquilo que há 260 anos, 250 anos em média, ocorreu com a Revolução Francesa. Então, nós estamos exatamente com os aspectos que é o Plutão em Aquário, né, reingresso ali nesse signo, trazendo então a praticidade, a efetividade, a, a, o concreto disso, né? Não ficar na beleza, assim, no idealismo das palavras fraternidade, igualdade, liberdade. Não, agora é o prático disso, porque já se passaram 200 e tantos anos aí, veio Napoleão, veio guerra, veio muito mais conflitos, veio muito mais que é o que a gente está vivendo atualmente aí, né? Revivendo, né? Com essa contundência aí, novamente todos os dramas históricos, né? E envolve exatamente essas palavras-chave que eu coloquei aqui. Porém, eu coloco elas para a ênfase essencial, que é a proposta aqui da leitura, nós enxergarmos a essência, nós sairmos dessa confusão coletiva, mental, disseminada, propagada, né, ensinada, instruída, ah, adestrada, né, que a gente vê na nossa forma de educar. Então, como o Netuno aqui, ele é parte assim da vibração de Vênus, de relações, questões afetivas e principalmente do amor. O Netuno está trazendo aqui a questão do amor incondicional. Mas aqui precisa de um filtro, esse incondicional, porque justamente ele não põe condições. Então, não se deve tentar se moldar para amar, para se adaptar ao outro, infligindo então a si próprio uma tentativa de formatar, de se enquadrar. Isso justamente traz o que a gente chama de corrupção. A corrupção nasce a partir disso, a partir dessa adaptação. Claro que há toda uma manipulação, há todo um construto, né, nas bases, no nosso modelo econômico, nos nossos modelos, pode-se dizer até talvez de certa forma de leis também, em que essa adaptação, esse moldar, ele está também enrustido. Então aqui que vai assim, à medida que a consciência vai se expandindo, ela vai também conseguindo não mais se vincular e também não reagir a isso, mas ela não se vincula mais a esse se formatar. É um processo que pode sim, como foi o da Revolução Francesa, levar para ainda para próximas gerações, para outras encarnações nossas, se a gente decidir encarnar aqui na Terra de volta também, né? Olha que legal. É o Plutão em Aquário, esclarecendo aí muitas questões. E a ciência em breve já vai logo confirmar isso daí. Então, essas decisões, esses conflitos vão agora também tendo essa saída Netuno-Plutão por utilizar do amor incondicional, ou seja, não é justamente se liberar, se livrar dessa tentativa de se moldar, de estudar, de se formar, de trabalhar, de lutar para amar, para ser aceito, para ser reconhecido, para obter aprovação, para obter, né, os lucros também.
Então a gente vê isso daí culminando também exatamente no que está transparecendo hoje, no que está se revelando, né? As pessoas aí, agora que é momento de eleição, né? Têm que comprovar os seus acúmulos, né? E a gente vê coisas assim totalmente disparates, né? Enfim, só coloquei aqui como modelo, porque é justamente assim uma questão também que traz uma certa raiva, uma fúria, né? Netuno em Áries, uma fala que é totalmente a fala construída desse colonialismo, dessa invasão, dessa coisa de chegar com o arcabuz na cara, né, do nativo, de estourar a cara dele, de descaracterizar a identidade, de forçar, né, os mais sensíveis, suscetíveis, vulneráveis a então aceitar e acatar o modelo, né, de sociedade ao qual veio imposto aí, né, e que é um modelo assim que é o que permeia, né, tudo. Então também isso, por um lado, no nosso âmbito íntimo, Marte em Câncer, emocional, desses 2 meses agora aqui do Marte em Câncer, vai nos ajudando a tomar talvez não vai ser muito fácil para assim, né, todos, para você, precisa do mapa astrológico, da leitura comigo, para investigar, averiguar, justamente, né, é o meu propósito de leitura, onde que estão esses sequestros emocionais, onde que estão essas cargas, onde que estão essas culpas, onde que estão essas ameaças, né? Quem que está com a faca na cara, quem que está aí apontando uma arma, mas daí essa coisa tá no inconsciente, tá em toda essa história narrativa, né? Tá na ocultação de fatos. Mas isso, o Plutão em Aquário não vai deixar nada embaixo do tapete, não se preocupem. Tá tudo vindo à tona, não, né? Não tá ficando pior as coisas, não estão ficando piores. Elas estão simplesmente sendo reveladas. E esse é o momento de cura. Esse é o momento que daí o amor incondicional, ele pode ter justamente essa parte, né, de fusão em nossa sociedade, e não mais essa caracterização desse amorzinho, esse amorzinho babaca mesmo, assim, esse amor banal, superficial, né, essa morosidade, e não, agora um amor eficiente, um amor que não vem mais a implantar territorialidade, não vem mais a acumular, não vem mais a sugar, não vem mais a oprimir, ele vem para libertar. Então, isso também vai ser reflexo no modelo econômico, um modelo de libertação, um modelo de promoção, um modelo de observação, de contextualização, e não mais assim um modelo que é o modelo que está aí, né? Bora lá. Mas também, assim, tem várias coisas aqui que eu coloco, sim, que é para atiçar, provocar, né? A reflexão, o pensamento, a internalização. Então, dentro disso, que é o aspecto que o Netuno está aqui, o Netuno precisa passar essa linha direta aqui de confronto do quincunce, é uma linha que força também um movimento pessoal. Porém, com o Netuno, que fazendo essa tangência, né, essa triangulação um pouquinho mais deslocada, ele está justamente trazendo os medos, perdão, os medos inconscientes, engoli muito ar aqui, do Plutão. Plutão e Netuno falam de medos da solidão, medo do abandono, medo da perda, medo da rejeição. O que que acirra essa batalha interior contra inimigos imaginários? O Marte, ele traz assim a necessidade de cortar isso, de cortar com esses padrões emocionais adquiridos, né? E também os adotados, por não ter outras referências, para a libertação dos sequestros emocionais. Netuno e Plutão falam desse aspecto de sequestros emocionais, e assim, até o contexto dos sequestros que ocorrem está ligado com a questão afetiva. Olha só, sequestrar os afetos, né? Que está ligado ao dinheiro, que está ligado ao recurso, que está ligado ao guardado, que está ligado ao armazenado, que está ligado ao que o ancestral deixou, e essa conversa. Então, o ajuste do quincuncio aqui, Marte-Plutão, é uma exigência de recalibrar, mas um recalibramento refinado. Por quê? O Marte em Câncer ele vem cirurgicamente, né, potencializado pelo próprio termo aqui de Marte, com o Plutão em Mercúrio, é um caráter mais analítico mesmo, mais de precisão, mais de investigação, mais de profundidade. Então,
o Marte traz assim as nossas reações anteriores, seja aquelas reações que foram provocadas em nós, foram adestradas. Quem é da minha geração assim vai entender um pouco dessa fala, né? Das ameaças dentro da família, dos espancamentos, das surras, das proibições, das pessoas que eram confinadas dentro de casa, justamente porque ali também criou para nós uma certa reatividade. Não estou dizendo que isso foi para todos, mas assim, para cada um, nos anos 70 até o final dos anos 80, metade dos anos 90, a formação da adolescência, da infância e adolescência, era permeada por esse contexto. Então, nós tivemos, e assim, independente de, né, que a gente chama de classe, né? eh, Há muitas histórias, há muitas pessoas hoje já, né, no papel social, agindo justamente por causa desses traumas, por causa desses adestramentos. Elas falam, elas verbalizam, elas contextualizam, elas praticam, elas trabalham, elas professam. Então, isso também é justamente essa revelação desta reação por proteção ou vulnerabilidade. Enquanto que daí o Plutão lá no Aquário, ele está exigindo assim o desapego para uma visão de longo prazo. Não é agora que vai curar tudo, não é agora que a pessoa vai mudar o hábito, isso demora. Pode haver sim certos estalos de lucidez, certos lampejos de consciência, mas aqui é necessário, para essa visão de longo prazo, adotar uma estratégia Marte, apontando então o ponto cego de algum determinado vício, um vício de atitude, uma repetição de padrão arraigado. Esse padrão é justamente o reagir emocionalmente, em vez de responder estrategicamente. Pode ser assim pelo silêncio, pode ser pelo distanciamento, pode ser pelo não envolvimento, para não se colocar justamente diretamente em confronto. E é melhor agir então pelas tangentes, né? O câncer, Marte em câncer, observar, planejar melhor uma ação assertiva e que também que venha a ser contundente, pontual no momento que se apresenta essa possibilidade. A solução é drenar a irritabilidade Marte e Netuno, essa irritabilidade digestiva, emocional. Muitos podem estar agora tendo certos aspectos aí, né? Coisas com o estômago, o trato intestinal, intolerâncias, enjoos, irritabilidade da questão digestiva da boca até o ânus. Por quê? Em câncer, o filtro ele necessita de uma racionalidade, desta racionalidade, né, que o aquário, o Plutão é aquário, nos ajuda então, em vez de agir por estes impulsos de autodefesa, que pode ser não a nossa defesa, mas a defesa de alguém anterior a nós, é necessário então assim uma pausa de reajustes. Não precisa parar tudo, mas assim a pausa pode ser justamente não combater agora, não reagir agora, não retrucar agora, não responder agora. Guarda um pouquinho, né? Respira, não pira, faz uma massagem, busca alguém no sentido que possa ajudar também de um recontato, né? Saia na medida do possível, não fique o tempo todo dentro de casa, caminhe, respire, escute mais, contemple mais, leia mais, mas assim, nas coisas que estão muito acirradas, muito energizadas, não nutra isso, não dê corda para isso agora. Deixa a coisa transcorrer, né? Até tem um mito que fala aí da mordiscada, né, pelos seus predadores, se fingindo de morta e na verdade ela só guardou o veneno para, né, dar o bote também adequado. Opa! Então, nas soluções operacionais, vamos aqui finalizando esse vídeo, o Marte aqui no Câncer, ele está no próprio termo, como já falei, então a energia bélica, a energia defensiva, ela está muito forte. Ó, falei bélico, né? Veja as coisas bélicas aí que estão em andamento no planeta. Mas aqui o Marte em Câncer, ele está na chamada queda. Ele não está assim com a carga toda, então o tiro pode sim sair pela culatra. Aquela investida de vai lá o soldado, vai lá o porta-avião, vai lá, mata, vai lá fazer isso, aquilo, outro, né? O próprio
soldado pode desfalecer, o próprio soldado pode entrar nessa crise mental, emocional. Então, nós também, como soldados, né, das nossas causas, precisamos, assim, não entrar nesse jogo de vitimização, que é uma saída, é uma fuga do Martin Câncer, e usar essa força para ter a autodisciplina emocional. O Netuno retrógrado aqui, ele traz a ilusão, aquela ilusão que vem bonitinha no papel carta. Papel carta é aquela coisa antiga, né? É, vem no envelope, vem assim, bem linda, mas essa ilusão também vem com as certezas absolutas e com excessos de expectativas, porque o Netuno está no termo de Júpiter aqui dentro em Áries. A solução é humildade intelectual. O que é humildade intelectual? Você fala do que você domina, fala do que é da sua área de estudo, fala daquilo que você tem informação. O que é o seu objeto de busca, de existência, de estudo, de pesquisa, de rotina? Não arrogue outros assuntos, outros saberes, dos quais você não tenha contato prático, né? Leitura, pesquisa, comprovação, até de repente aí um título, né? É um momento assim de você reavaliar onde você pode estar superestimando um determinado cenário, porque daí também ali pode ser uma queda, uma revelação, né? Então, o Plutão aqui, como grande mediador desse aspecto aqui para a semana toda, opera então sobre uma certa chancela de mente lógica, de diferenciação exatamente do claro e do escuro. Mas esse claro e o escuro precisa também entrar no escuro, tatear, perceber, sentir e trazer então a partir disso uma discriminação sim mais analítica. Pode ser através assim de escrever, pode ser através de anotar um sonho, pode ser às vezes até de anotar certas frases que se ouve, pode ser uma pesquisa aí também, né, a respeito um pouquinho mais do que essa palavra quer dizer, do que esse termo está me dizendo, do que aquilo lá o outro quis dizer, e um estudo, né, que já vai justamente aí compondo também esse discernimento mental. O momento aqui, então, para desanuviar dessa névoa, que pode estar justamente também muito com uma carga de irritabilidade, Marte e Netuno, né? Porque daí traz as insatisfações, traz os desgostos, traz as mágoas, os ressentimentos, traz as decepções com os outros, e na verdade só está falando das nossas expectativas e ilusões. Então, não seja o primeiro a agir, não seja o primeiro a ter aquele impulso por causa de um certo desconforto ou mágoa. Aceita como é, o que aconteceu, aconteceu, e começa a esclarecer melhor quem que é o outro na sua verdade, na sua essência. Pode ser respeitar isso, se distanciar, né? Reconhecendo para justamente não entrar em atrito, deixa seguir o caminho dele, corta o que é necessário cortar, né? Deixa que também dá um espaço para o outro respirar, assim como para si próprio. A necessidade assim de verificar fatos, aqui principalmente aqui perto da eleição agora, né? E que temos aí a internet que rapidamente propaga, né? Qualquer coisa, a necessidade, assim, Marte e Netuno, verificar fatos, filtrar as impressões, impressões que chegam aí de papel cartinha, papel bonitinho, de ursinho fofinho, né? Essas impressões subjetivas que o Netuno, ele está propagando isso também, ele está dirigindo, porque o crivo analítico aqui do Mercúrio, com o Plutão, nos facilita ter aquele raio-x e ver o que está dentro, o que está no conteúdo, até mesmo o que está escrito ali antes mesmo, antes de ser aberto. Transforme qualquer impulso numa estratégia, canalizar a energia aqui, Plutão, a intensidade, Plutão, intensidade, para cortar esses excessos assim de expectativas, seja num relacionamento, seja num começo agora de relacionamento, e reestruturar o foco com precisão. Relacionar-se é conhecer, não é já se atirar. O atirar-se, que daí é o Marte em Câncer, pode ser justamente aquele vislumbre Netuno de uma solução, solução para a solidão, solução para as necessidades afetivas, íntimas, sexuais, né?
então também de família, de constituir família, de gerar, né, filhos, mas isso dá, assim, é totalmente envolvido aqui com essas cargas ancestrais, essas ilusões, essas necessidades de compensação, superação, e se esquece exatamente assim do gozo de viver, do prazer de viver, da alegria de viver, da satisfação de estar vivendo o que está no coração. Então, claro, isso não é ruim, não falei assim de um modo aqui para degenerar isso, mas é para colocar exatamente como o Plutão escancara nesse momento eh, a verdade, para que justamente não se criem mais essas ilusões e se propaguem para o coletivo, né? Dizendo que é certo, dizendo que é bom, dizendo que está errado. Tá todo mundo na sua experiência, tá todo mundo no seu caminho evolutivo, seja com outros, seja ao lado de outros, seja constituindo esse ambiente com outros, mas cada um está no seu processo. Então não vamos complicar, não vamos piorar o processo do outro. Vamos ajudar, né? Vamos fornecer conhecimento, né, recursos, e também deixar que cada um vá adquirindo essa própria diferenciação, esse próprio discernimento crítico, né, com relação à própria existência, com relação à vida. Grato por acompanhar até aqui o Essência do Céu e até o próximo Essência.